A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Franciele Bonassi. Colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia ainda aqui esta noite, a vereadora Glória, que eu vi que está aí também, eu quero iniciar minha fala nesta noite fazendo uma pergunta. Será que estamos entregando o máximo de qualidade que podemos no atendimento especializado aqui em Farroupilha? Porque eu vejo a gestão, ou seja, as pessoas responsáveis pela saúde que trabalham na prefeitura, e eu acho que é melhor falar assim para as pessoas entenderem quem são, falando que Farroupilha é referência nesse assunto, referência em saúde especializada. Será mesmo? Essa semana eu recebi algumas mães aqui no meu gabinete, e eu sempre recebo pessoas aqui, todas as semanas, e elas me trouxeram alguns questionamentos e desabafos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O principal deles, o que eu elenquei como principal, foi o seguinte: por qual motivo o ProSaúde não apresenta para as famílias o plano terapêutico individual das crianças, dos adolescentes, enfim, dos autistas? Ou melhor, o projeto terapêutico singular, vamos perguntar assim que é o termo correto, né, a ser utilizado. E eu acho isso uma afronta às famílias, até porque a gente sabe que essas pessoas precisam de um plano terapêutico individualizado, precisam um olhar individualizado, precisam levar em consideração o contexto familiar de cada um, as características individuais, para saber o que é importante para um, o que vai dar diferença na vida de um, não é a mesma coisa na vida de outro. Cada um é único. E eu sempre repito isso aqui, porque isso é importante. A mesma coisa acontece na sala de aula. Precisa de plano individualizado na sala de aula. Por quê? Porque cada criança, cada adolescente é único. Cada pessoa aprende de uma forma. Cada pessoa precisa ser atendido na saúde de uma forma. Por isso, eu protocolei um pedido de informações, o pedido 56 de 2025, e para entender e me aprofundar também, para entender algumas questões que as mães me passaram aqui, em relação à especialização dos profissionais, né? E aqui eu não estou questionando se a profissional é boa ou se não é, eu estou perguntando se ela tem especialidade para atender pessoas autistas. É isso que eu estou perguntando, porque a gente sabe que precisa ter especialização, precisa ter conhecimento, e não é qualquer pessoa que sabe a abordagem que precisa ser utilizada. Precisa ter informação, precisa sim estudar para saber isso. Então, aqui no meu pedido, eu vou até ler alguns questionamentos que eu fiz, que diz o seguinte: quais são as formações e especializações dos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar que atende pessoas do espectro autista no quadro do ProSaúde, especificamente nas categorias de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos e fisioterapeutas? O ProSaúde disponibiliza atendimento especializado nas metodologias de análise do comportamento aplicada, ABA, que é a terapia que salva as pessoas, que é a terapia que trabalha diretamente com os autistas e que a gente vê a evolução, a gente vê as coisas acontecendo na prática. E também o PROMPT. E terceiro aqui, o Sistema Único de Saúde oferece de forma regular atendimento especializado nas abordagens ABA e PROMPT no município? Se sim, gostaríamos de saber a relação de pessoas que usam atualmente os serviços, bem como quantas estão na fila de espera. Eu perguntei isso aqui mesmo sabendo que não tem. E não tem
Mas, mesmo assim, a Secretaria de Saúde não dá as negativas para as famílias. E sabe por que não dão as negativas? Porque senão as famílias entram na justiça. E quando entram na justiça contra o Estado, eles ganham. Porque o SUS é obrigado a dar essas terapias. Tem que dar para essas crianças, tem que dar para esses adolescentes. Enfim, tem que disponibilizar. E aí a Secretaria enrola as famílias e não dá essa negativa. Não dá para não criar provas contra eles mesmos. E isso é inadmissível. É muito, muito triste, é muito frustrante ter que subir nessa tribuna e falar as mesmas coisas todas as vezes que eu subo aqui. Eu fico até um pouco nervosa, porque assim, a gente fala, a gente já está em julho, e são as mesmas questões, pastor Davi, líder do governo. Toda vez a gente sobe novamente nessa tribuna, a gente usa o nosso espaço para cobrar as mesmas coisas, para perguntar as mesmas questões que muitas vezes não vêm respondido de forma adequada, coerente e com o respeito que essa Câmara merece, que nós somos representantes da população e a gente merece respeito, Glória. A gente merece que um pedido de informação venha com a informação correta, venha com a informação detalhada e não com sim ou não, e não com qualquer coisa. A gente merece respeito. E eu vou estar aqui todas as vezes cobrando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar a polícia aqui, Caleb, enfim, Saninho, todo mundo que nos acompanha. Bom, vereador Cilo, que coisa chata, toda hora o senhor tem uma desculpa, mas nunca a solução para o problema. É sempre culpa da administração passada. Sempre culpa. Jesus amado, se o senhor soubesse como que foi herdado o governo lá em 2013, não tinha memória, tinha sido deletado tudo, documentos foram encontrados queimados em churrasqueiros de comunidade, o parque da imigração italiana, como é que eles falavam lá? A Nova Itália, a Mini Itália era um potreiro. Era um potreiro. A concessão do parque do Balneário Santa Rita, que o senhor falou agora, o senhor não conhece, tinha sido feita uma concessão tão pífia no governo de um ex-prefeito chamado Bolivar Pascoal, do MDB, do seu partido, mas o senhor não sabe. Fica chato eu ter que falar isso, mas senão, toda hora essa ladainha, toda hora essa ladainha. Quem ganhou a eleição, governa. Se não é capaz de governar, entrega a chave. Que nem no jogo do taco. 2 para trás, entrega os tacos. Entrega os tacos e acabou. Se não consegue governar, larga de mão. Porque sempre é uma desculpinha furada. Maior parte aqui do que foi falado não condiz. Pergunta para o concessionário ali que está assistindo, ver se fecha essas coisas. Cadê o prazo? Onde que está o prazo? Uma enrolação em cima de uma enrolação. Já lhe cedo uma parte, vereador Roque. O saudoso Eduardo Campos, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: o problema não tem que ter intimidade, ele tem que ter solução. Então, solução e menos papinho furado. Cedo uma parte para o vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Severino. Que eu era vereador nessa casa e tinha um vereador do MDB e ele disse o seguinte: é melhor deixar vandalizar o parque do que botar alguém para cuidar. Então, isso aí levou a essa situação que hoje está. Teve erros no governo do prefeito Clayton Pedroso? Claro que teve, ninguém acerta tudo, né? Claro que teve, agora dá para admitir quando a gente erra. Agora, fazer um discurso botando a culpa em outros governos, daqui a pouco o problema vai ser do Pedro Álvares Cabral também, né? Então, vamos ter cuidado, isso aí vamos ter que fazer. Quem ganhou a eleição tem que fazer, não dá para ficar arrumando desculpa e empurrando a culpa nos outros. Como dizia o Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Então, deve servir isso aí. Obrigado. Até porque, vereador Roque, se falar no Cabral, nós vamos ter que devolver o Brasil, mas antes tem que melhorar muita coisa, né? Que o Brasil foi saqueado pelos portugueses, enfim, por tantos povos que vieram aqui, nos roubaram, levaram nossa riqueza, mataram os indígenas, enfim, daria para... Poderia ficar umas 2 horas aqui falando sobre a história do Brasil. Mas vamos falar sobre a história do momento e o que nos realmente importa, e o que realmente precisa ser debatido e precisa ter um outro olhar.
Bom, presidente Jorge Sense, eu quero agradecer o senhor pela liberação, enfim, do Gabriel, que nos acompanhou hoje, enfim, a liberação legislativa para fazermos algumas visitas no dia de hoje. Estive juntamente com a vereadora Fernanda, a Maria da Glória Menegoto, sempre vereadora dessa casa, e o Gabriel, onde que nós visitamos 3 companhias de água que são municipalizadas. Então, no total, eu visitei 4 locais que têm água municipalizada. O Samar em Caxias, que foi alguns dias atrás, e hoje nós fomos na Comusa, que ela é em Novo Hamburgo, onde que o Neri, um técnico gabaritado, nos recebeu e nos deu uma aula de abastecimento de água, de saneamento básico, muito enriquecedor. O SEMAI, que é o Sistema Municipal lá da Água em São Leopoldo, onde que o Gabriel, que é o diretor-presidente, nos recebeu também muito bem. Nós conhecemos a estação de tratamento de água, foi muito produtivo e, por fim, nós terminamos a nossa agenda nas águas de Ivoti, no município de Ivoti, onde, enfim, o diretor Adriano nos recebeu e foi muito enriquecedor. Eu dizia no caminho e eu vou externalizar o que eu digo. Cada vez que fala do assunto água, eu tenho mais convicção da minha convicção. Sendo bem redundante, a municipalização é o caminho. É o caminho. Não é possível que o município vá assinar o contrato com a EGEA, sendo que a gente encontre e nós discutimos, estudamos, e há possibilidade de, quando o município assinar o aditivo, ele ser inconstitucional, ele ter problemas jurídicos que futuramente o prefeito poderá responder. E não seguindo também a própria orientação do procurador da casa, o doutor Valdecir Fontanella, que ele alertou 2 ex-prefeitos que se quebraram, 2, que não seguiram a orientação, que é o que? A licitação. E chegando lá, a gente colheu muitas informações e uma delas, a principal, todos os municípios que visitamos que tem a questão da água são superavitários. Ou seja, dão lucro, sobra dinheiro para investir e até ajuda nos outros órgãos do município, em outras secretarias, fazendo obras, investindo na saúde, enfim, conforme a destinação que o prefeito, que a administração quer. Além disso, é um domínio local, ou seja, está próximo da realidade, está vivendo a vida das pessoas. É um bem nosso, é um bem que nós precisamos cuidar. A água é nossa, a água não é de ninguém mais. Nós falávamos aqui inúmeras vezes críticas, cobranças, opiniões sobre a questão do pedagiamento. Ok, importante, acho que é o posicionamento. Nós podemos ficar dias sem passar pelos locais pedagiados, mas sem água ninguém de nós vai ficar. Ninguém vai ficar sem água. Então, é um bem maior nosso, é algo que nós precisamos olhar diferente. Agora é a hora de dizer tchau, Corsã, tchau, EGEA. A gente não vai cair nessa falácia. Eles não trataram nada de esgoto até agora. Vocês acham que até 2033 eles vão fazer? É óbvio que não. A tão falada outorga é um troquinho, é uma gorja que eles querem dar para o município. Ó, toma, tá aqui, ó, para contentar vocês. Uma vergonha com que se prevê a arrecadação. Não tem cronograma de obras, não tem cronograma de como vai acontecer, o que vai ser feito com as bacias de capacitação. Aqui a gente está vendo casos concretos, reais, que deram certo e que orgulham os municípios. Até entrar no site de Ivoti vai ver que a água é vista como um patrimônio, um bem, não apenas um uso diário. É algo que faz parte da cultura local, é algo que remete a um sentimento de pertencimento. E é isso que a gente vai defender. Então, a municipalização da água é o caminho, é a alternativa, e eu acho que agora é a hora. Agora é a hora de dizer, ó, Corsã, não existe mais, a EGEA, tchau para ti. Pega as tuas trouxinhas e vai para lá. Uma das perguntas, das tantas que a gente fez, nós perguntamos, tá, e a EGEA procurou vocês? Sim, e procura semanalmente para fazer um lobby, que quer um interesse, que é um monopólio, quer mandar em tudo. E aí a segunda pergunta, tá, e vocês pensaram em assinar? Não, porque nós vamos ser o número 318. E aí volto para aquela conversa na salinha de comissões, onde que nós recebemos o Demétrios,
que é um dos dirigentes da GESAM. Quantos municípios assinaram? 317. Quantos reclamaram? 317. Está aí o cara que regulamenta, que regula, ele disse isso, não é eu que estou falando. Eu só estou reproduzindo a fala dele. Então, está errado. Então, a gente precisa olhar com afinco. E também nós ficamos sabendo de um case de sucesso, eu não gosto muito dessa palavra, mas é que todo mundo fala nesse termo, nós vamos lá. Um caso de sucesso que tem no Brasil, que é uma empresa 100% pública, que fica localizada na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, onde que tem 100% do abastecimento de água em toda a cidade e 100% do tratamento de esgoto. É a única no município que tem 100%. E é um exemplo, algo municipal, um bem, algo que faz diferença na vida das pessoas. E é o que a gente precisa buscar. Eu estou buscando mais informações, porque eu acho que cabe a gente buscar conversar com esse município e entender o que foi feito, como que acontece. Até nós conversamos, o Gabriel disse assim, poxa, mas 100% deve ser algo voltado à educação, deve ser algo voltado à cultura. E quando nós fomos na última agenda, lá em Voti, o Alexandre, o Adriano, perdão, nos disse, realmente, a cidade toda trabalhou e aquilo é um bem, é visto como algo da cidade, não é algo visto como do prefeito, do vereador, do diretor, é algo próprio. Então a gente precisa sim olhar e dizer, nós queremos uma água municipalizada, nós queremos um serviço nosso, para quando o morador, a moradora tiver problema, ele bater na porta e ter uma solução. Não ele ligar para um 0800 que vai lá para outro município, sei lá, Deus sabe onde. Ou quem que vai estar ali para atender? É só vocês verem o retrocesso em alguns lugares. Por exemplo, São Marcos. São Marcos é só conversar. O vereador Broquetão lá de São Marcos, conversava com ele ontem. Muitas coisas regrediram já. Frederico Westphalen, eles só pintaram as caixas d'água lá, fizeram toda uma propaganda, ou seja, está posto aí, a gente está diante de uma solução. Concordo com o meu colega vereador Roque, que não basta apenas dizer, não, eu vou votar contra por isso. Então, eu estou me posicionando que eu sou contra o projeto que vai vir do Executivo, mas eu estou apresentando a solução. Uma solução que é nossa, defender um bem nosso, soberania do município, capacidade do município. Então, outra informação que veio, que teve um debate, enfim, um congresso nacional sobre a questão da água na cidade em Goiás, no estado de Goiás, Caldas Novas, se eu não me engano, no município, e foi discutido, e há informações que o marco de saneamento vai ser postergado, em vez de 2033 vai se passar para 2040, porque a maior parte dos municípios não vai conseguir operacionalizar, porque há um retrocesso, porque pouco ou quase nada ao longo dos anos o Brasil como um todo investiu em tratamento de água, saneamento, né? E até hoje eu fiquei surpreso com a manifestação do ex-colega vereador desta casa e hoje atual vice-prefeito, que durante os 4 anos nós acompanhamos as manifestações dele e ele sempre se mostrou muito contrário à Corsã e muitas vezes defendeu a municipalização e inclusive por inúmeras vezes cogitou abrir uma CPI para a Corsã e na manchete diz que agora ele defende a ampliação do contrato. Que estranho, hein? Que estranho. Uma cadeira era de um jeito, agora foi para outra, é outro. Não sei, dúvidas ficam, né? Então, para finalizar essa parte que envolve a questão do saneamento básico, da água, foi uma das agendas mais proveitosas já desse mandato. Me trouxe muito mais clareza e convicção e nós vamos fazer uma campanha no município, uma campanha popular e vamos convidar as pessoas para se somarem conosco na noite da votação, encher essa casa e dizer não à EGEA, sim municipalização. Esse é o caminho, um caminho rentável, um caminho para a nossa população. Não somente pensando no agora, mas pensando no futuro. Porque imaginem vocês, 37 anos de concessão. Estão de brincadeira, né? Só faltou o quê? Quer mais um pão com margarina e um cafezinho quente? Estão de palhaçada, né? Mas enfim. O outro assunto que eu quero falar
é relacionada à Praça da Bandeira, que eu já falei em alguns momentos, e até já dá para pedir música no Fantástico, que 3 vezes roubaram a porta. Eu sei que o vereador Joel vai rebater, mas faz parte do processo. Ele tem os argumentos dele e eu tenho o meu. E eu volto a dizer, monitoramento que ele não é 24 horas, que não tem acompanhamento e não tem ação, não serve para nada. Porque vir simplesmente a prefeitura dizer que pegou as imagens e encaminhou para a polícia, é a mesma coisa o jogo de futebol ontem. Acabou o jogo e depois vão entregar para o juiz as imagens, vão dizer só um pouquinho. Agora, olha, vai servir para quê? Vão investigar, vão procurar? Não dá. Tem que ter investimento e tem que ser reação na hora. Uma vez que quando um marginal, um vagabundo, for fazer algo desse tipo, não vai ter duas. Porque vai ter certeza que está tendo ação. Cada vez que souber que vai acontecer isso, vai piorar. Parece que hoje levaram uma janela. E quero aqui bater, pelo amor de Deus, espero que não seja alguém que está invadindo lá e está já levando primeiro uma porta, agora a janela para fazer uma casa na área verde lá. Que não é de duvidar, né? Porque o que tem de invasão, Glória, é assustador. E o que a gente vê de ação? Nada, a gente não vê nada. Mas o que a gente vai escutar aqui? Que a área é do governo estadual, que a área é do governo federal, que a área é do Giuseppe Garibaldi, que é do Pero Vaz e Caminha, que é de não sei o quê, mas nunca da prefeitura. Parece que aqui, às vezes, é uma ilha, bem distante da realidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. No seu espaço, o vereador Edgar de Biasi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, imprensa, quem nos assiste através da web. Boa noite à presidente Glória da União Brasil, o polícia, demais pessoas que estão aqui na plateia e já mencionadas no protocolo. Gostaria de comentar com os nobres colegas vereadores que estarei protocolando junto a esta casa, nesta semana, um pedido de providências, o qual foi procurado pelos moradores do bairro industrial para que seja feito um passeio público próximo à escola Teotônio Vilela. Não sei se vocês já conhecem esse local, mas é difícil acesso às crianças. Como é uma mão única, as crianças elas acabam indo para o meio da rua. Como podem ver aqui, ó, eu estive lá e tem um poste, inclusive aqui, e as crianças eles acabam passando nesse trajeto, eles vêm meio que na contramão, então eles andam junto com os carros. Isso não é de agora, isso é de muitos e muitos anos, acredito, presidente Jorge. Então, acho que seria pertinente que a administração, como já está investindo na educação, nosso município e tal, desse uma atenção nesse local. É um trecho curto. Claro que eu não vou poder explanar que seja feito de apenas, né, Roque já foi secretário de obras, que seja feito apenas 1 metro, ou 1,5 metros, ou 2 metros. Isso não é critério deste vereador falar. Mas, se fosse feito realmente aqui, ó, 1 metro já estaria suficiente para que as crianças transitassem nesse local. Então, os moradores do bairro industrial fizeram essa solicitação, eu estive lá, então, e verifiquei que realmente é uma necessidade, porque a rua é muito estreita, ela é bem estreita, e antes que aconteça daqui a pouco algum acidente, né, nesse local, seria interessante fazer, então, a adequação, aí, um mini passeio público para essas pessoas. Também quero falar aqui sobre a questão, no final de semana, tivemos aí o encerramento da FENAQUIV, eu estive lá, e presenciei um grande público, né? Acho que está de parabéns as pessoas que se envolveram, principalmente o meu colega, o Juliano Toffolo, que ele não mediu esforços para fazer presente em vários lugares e divulgar a FENAQUIV da nossa cidade. Claro que muitas pessoas que estavam lá expondo colocam situações que poderiam melhorar. O Leandro estava lá, né, Leandro? Com a imprensa, também, como tinha também o Jornal Farroupilha, o Jornal Informante, outras rádios locais, Rádio Viva, Rádio Espaço, enfim, Rádio Solares. A mídia estava em peso, como se diz, né? Então, acho que o público veio realmente, tanto a mídia televisionada, como os rádios, enfim, trouxeram público. Teve belíssimos shows. Senti falta dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros, uma entidade do nosso município que eu acho que, próxima oportunidade, próxima FENAQUIV daqui a 2 anos, que fossem convidados. E gostaria também de levantar a questão que as entidades, a qual eu também sou sócio, seja ela o CDL, Cindy Lojas e SIX também, que no momento oportuno, como agora acho que já teve o encerramento do contrato das produtoras, enfim, que fosse repensado a questão
da FENAQUIV para que haja maior adesão às lojas locais. Eu percebi assim que muito poucas lojas. Inclusive, eu participei na última, não agora, mas na penúltima FENAQUIV, e eu fui uma das pessoas que levantou essa bandeira na questão de por que tem tanta pouca loja de Farroupilha? E aí eu fui percebendo um pouquinho mais no andar do tempo aí, que na verdade assim, não pode ser vendido um espaço através do WhatsApp. Então acho que tem que ter a visita em loco, nos locais. Fiz presença na Expo Bento, e numa oportunidade eu até comentei que fosse dado mais ingressos para os visitantes. Então, assim, eu, por exemplo, recebi 200 ingressos para a Expo Bento para distribuir. Aqui, alguns expositores receberam apenas 20, né? E, claro, depende do tamanho do espaço, tu tem os ingressos destinados. Então, fica uma sugestão aí, eu como vereador nesse momento, para que se fosse dada uma atenção daqui a pouco, que eu acho que nossas entidades são muito fortes no nosso município. O Sindiloja, o Sindigênios, volto a frisar de novo, a SIX, e nós podemos sim, daqui a pouco, coordenar essa questão aí de trazer mais lojistas, mais expositores para a FENAQUIV. É uma feira que ela tem um conceito muito forte aí fora. Teve muitas pessoas, colegas vereadores aqui, que já fizeram, inclusive, parte da direção da FENAQUIV, e eu acho que essa sugestão ela é pertinente nesse momento para a gente refletir um pouquinho. Não estou fazendo crítica de forma nenhuma a quem já administrou no passado, quem administrou agora ou quem vai administrar no próximo. Como foi comentado aqui a questão da água, numa certa oportunidade, vai ter muitos prefeitos que irão passar e a FENAQUIV ela já está consolidada. Então a marca FENAQUIV eu acredito que não vai sair. Então nós podemos sempre aprimorar. Então essa questão eu queria levantar. Também amanhã estarei protocolando, já protocolei, estarei comentando sobre um repúdio aos pedágios, tá? Porque realmente assim, eu tenho um estabelecimento e recebo pessoas de diversos setores. E isso tem nos preocupado bastante. Nós estamos vivendo um momento que a economia não está nada estabilizada, muito pelo contrário. Como o meu colega, o Bono, presidente do Sindilojas, comentou, nós temos uma inadimplência alta no nosso comércio local. Nós temos também falta de mão de obra e ainda mais esses pedágios que nos circulam. Aí alguém comentou comigo assim, Edgar, mas Farroupilha só tem um pedágio que pega e tal. Mas assim, os caminhões que trazem mercadoria para a maioria das lojas aqui da nossa região, eles não vêm só de Porto Alegre, por exemplo, e passam em 1 ou 2 pedágios. Eles acabam fazendo rotas grandes. Então isso acarreta no quê? No custo do produto. Então, se nós não começarmos a se manifestar contra esses pedágios, esses altos valores, com certeza cada vez vai ter valores mais altos. E nós vamos ter que repassar esses valores para o consumidor final. Quase sempre nós estamos repassando esses valores para o consumidor, seja na carne, seja no alimento, ou seja no vestuário. Então, eu estava dando uma olhada nos valores, assim, caminhões aí pagando R$ 69,00, uma moto R$ 5,60. Gente, daqui a Portão, às vezes não gasta R$ 5,60, não sei quem anda de moto aqui, o Joel deve andar de moto, né, Joel? Não gasta R$ 5,60 de gasolina até Portão, né, Silo? E então, assim, gasta mais em pedágio do que o próprio combustível. Então, assim, esse repúdio realmente é para que seja feita uma reflexão que nós estamos cansados de pagar e não receber nenhum retorno, ou pouco retorno. A segurança do nosso município tem melhorado, isso a gente percebeu através dos números, mas ainda tem muita gente andando à noite, Juliano, cortando cadeados por aí, tá? Enquanto tem essas pessoas aí que estão aí o quê? Ou estão desempregados, ou eles estão dormindo de dia e trabalhando à noite, Jesus. Então, o que acontece? Temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos, porque senão eles colocam um cabresto em nós. E cada vez agora é o pedágio, depois daqui a pouco é a energia elétrica aumenta, é a água, e vai indo. E daqui a pouco o dinheiro cada vez vai diminuindo mais. Então, esses comentários eu gostaria de deixar aos colegas vereadores para que também refletissem. E o que eu tinha para essa noite era isso, senhor presidente. Uma parte do senhor Juliano.
Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado, vereador De Biasi. Eu acho que a sua leitura sobre a FENAQUIV é muito boa. Eu acho que sim, que precisa ter um estímulo mais ao comércio local. Porque pensa só, o turista que vem de fora, ele quer ver o que é produzido aqui. Né? E vamos pegar, por exemplo, a praça de alimentação. Um lado inteiro da praça de alimentação era de um único restaurante. Isso que eu estou falando é um fato, não é uma suposição. Nossa, a nossa gastronomia aqui na cidade é farta, é riquíssima. Por que não incentivar a nossa gastronomia? Então, eu acho que a feira foi muito boa, parabéns. E todos os pontos que tu mencionaste, eu me somo para ajudar com algumas ideias. Questão cultural, a gente pode muito mais. Nós podemos mais, a cidade pode mais. Vamos tentar trazer shows maiores, porque tem recurso que vai vir para ajudar a pagar. Tem captação, por exemplo, Lei Rouanet, que foi utilizada. E o público vem, tem muita gente que vem de fora para assistir o show, fica aqui. Almoça, janta, enfim, passeia pela cidade. Só para mim concluir, senhor presidente. E uma atenção no descarte do lixo. Uma política do resíduo. No restante, parabéns. Obrigado, vereadores. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Bom, como o Juliano mencionou meu nome, né, Juliano, falaste aí por que não largaram se não conseguiam dar andamento, né? Então, eu te pergunto a mesma coisa. Por que vocês não largaram quando não conseguiu dar andamento nas obras? Tem algumas que posso listar aqui, mas vou listar só uma, que é a piscina pública, que estava largada desde 2018. E problemas acontecem, né? Isso faz parte de uma licitação, né? E o governo de vocês também foi tão expert que não respeitava nem o procurador da casa, né? Tanto que tomaram um processo e um gancho aí por 12 anos. Mas vamos ao assunto que me traz aqui nesta bancada. O projeto de lei do esporte tem grande importância para o desenvolvimento do esporte em um país. Eles são instrumentos legais que estabelecem diretrizes, normas e incentivos, que impactam desde a base até o alto rendimento, com efeitos positivos em diversas áreas da sociedade. Ele fomenta o esporte de base, que garante investimento e programas de iniciação esportiva em escolas, clubes, comunidades. Isso ajuda na formação de novos atletas, mas também contribui para a inclusão social. Ele valoriza o esporte educacional, promove uma educação mais completa, desenvolvendo habilidade como disciplina, cooperação e respeito, auxilia na inclusão e acesso. O esporte pode ser um agente transformador, quando acessível a todos. Leis que promovem o esporte para pessoas com deficiência, idosos, mulheres e populações vulneráveis, ampliam benefícios sociais e combate a desigualdade. Desenvolve a economia e geração de empregos. O setor esportivo movimenta bilhões em eventos de turismo, infraestrutura, mídia, produtos esportivos. Projetos de lei podem estimular essa economia com investimento e incentivos, a organização de eventos, construções de centros esportivos e desenvolvimento de tecnologia esportiva. Ele ajuda na saúde pública e qualidade de vida. A prática regular de esporte e atividade física contribui diretamente para a saúde da população, reduzindo o custo com tratamentos de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade. E também ajuda no combate à violência e promove a cidadania. Programas esportivos apoiados por políticas públicas podem reduzir a criminalidade. Regiões vulneráveis, oferecendo alternativas saudáveis de ocupação do tempo e promovendo a cidadania, especialmente entre os jovens. Então, venho a essa tribuna para destacar um importante avanço para o esporte brasileiro. A aprovação pela Câmara Federal da PLP 234 de 2024, incentivo ao esporte, do projeto de lei que torna permanente os incentivos fiscais para projetos esportivos e paradesportivos em todo o país. Esta proposta representa um marco no fortalecimento da política pública e esportiva. Estamos falando de um projeto que amplia, moderniza e dá estabilidade jurídica e um dos mecanismos mais relevantes para a formação de atleta, promoção da inclusão social e geração de oportunidades, a Lei de Incentivo ao Esporte. A PLP 234 de 2024 altera a Lei 14.260 de 2021 e revoga a antiga Lei 11.438 de 2016, trazendo um novo formato para incentivo fiscal, mais transparente, mais claro e com aplicação nacional
Pela proposta aprovada, pessoa física poderão deduzir até 7% do imposto de renda devido. Empresas poderão deduzir até 3% do imposto de renda, aplicando o que hoje é limitado de 1% a 2%. Projetos voltados ao paradesporto, a inclusão social terão um teto de dedução específico de 4%, reconhecendo sua relevância e necessidade de apoio. E pela primeira vez permite a dedução de impostos estaduais, como ICMS, e municipais, como ISS, para quem investir em projetos esportivos locais. Ou seja, estados e municípios agora terão instrumentos legais para criar as suas próprias leis de incentivo, com maior segurança e eficácia. E mais, essa proposta vem como lei complementar, que exige maior absoluta para ser alterada, o que garante maior estabilidade e confiança jurídica para quem investe. Esse projeto foi aprovado por 74 votos favoráveis e nenhum ao contrário, o que mostra que o esporte é uma bandeira superpartidária, que nos une acima de disputas políticas, porque o esporte, senhoras e senhores, é uma ferramenta de transformação profunda. Eu sempre repito, cada real investido no esporte gera R$3 de economia na saúde. Isto é fato. O esporte é prevenção, o esporte é educação, disciplina e autoestima, cidadania e inclusão. O desenvolvimento econômico movimenta turismo, construção civil, vestuário, alimentação e publicidade. Além disso, o esporte ensina valores fundamentais. Ensina a perder e a ganhar, ensina a respeitar o próximo, a trabalhar em equipe, ensina a superação, foco, controle emocional, ajuda jovens a se afastarem das drogas, do crime, da marginalização. Constrói vidas melhores, especialmente nas periferias, nas comunidades mais vulneráveis. Portanto, ao apoiar o PLP 234/2024, não estão votando apenas em uma medida fiscal, estão votando em esperança, estão votando em inclusão, estão votando no futuro dos nossos jovens. Então, aqui faço um apelo aos gestores municipais, vamos aproveitar essa oportunidade, criar legislações que estimulem parcerias com empresas, invistam nossos talentos locais, reconheçam o esporte como política pública essencial e assim deixe o recado ao governo federal. Sancione esse projeto o quanto antes, o Brasil precisa de estabilidade e de segurança para quem investe e demais políticas públicas permanentes como esta. Encerrando, faça um compromisso público com cada atleta, cada projeto social, cada professor de educação física, cada voluntário que transforma a vida pelo esporte. Vamos continuar lutando, o esporte tem voz, o esporte tem força e o esporte definitivamente tem o nosso apoio. Muito obrigado, vamos em frente. Obrigado, vereador Cirondei. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, autoridades aqui presentes, imprensa, funcionários da casa, boa noite. Gostaria de registrar o nosso agradecimento ao deputado federal Afonso An, do Partido Progressistas, que esteve em Farroupilha na última sexta-feira, anunciando importantes recursos para o nosso município. Foram destinados R$250 mil ao Hospital Beneficente São Carlos, valor que chega em boa hora, para fortalecer os atendimentos, melhorar a estrutura e garantir mais qualidade nos serviços prestados à nossa população. Além disso, o deputado confirmou a liberação de verba de R$395 mil para a aquisição do barreto escavadeira, que será utilizada principalmente nas comunidades do interior. Esse equipamento reforça o trabalho das secretarias, facilitando o atendimento e as demandas nas estradas, acessos e outras necessidades na zona rural. Um investimento direto na infraestrutura do bem-estar das famílias do campo. Também quero destacar e agradecer ao deputado Afonso An e a todos os parlamentares que votaram favoravelmente
ao projeto de lei número 5.122-A, 2023, que autoriza a utilização do Fundo Social, que trata da lei número 12.351-2010, como fonte de recursos para a disponibilização de linha especial de financiamento que especifica destinada à quitação de débitos relacionados à atividade rural, prejudicada por eventos climáticos adversos. Essa medida representa um alívio real e necessário para milhares de produtores que enfrentam dificuldades, especialmente diante das instabilidades climáticas. É uma conquista para o setor primário e para quem move a economia com o suor do trabalho do campo. Em nome da bancada do PP e da comunidade farroupilhense, deixo registrado nosso reconhecimento e gratidão ao deputado Afonso Ang pela sua atuação comprometida e pelo apoio concreto ao nosso município e ao nosso interior. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.